gravando. Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente vai ter aula de gramática comigo. Eu acho que não sei se a Bia vai dar outras aulas. Acho que sou eu que estou daqui em diante. E a gente entra agora no campo da análise sintática, que é o primordial, que é meio que o início daquela análise sintática bruta que a gente aprende a fazer na escola. A gente entra agora no campo da análise dos períodos. O que são os períodos? Qual que é a relação dos períodos com as orações? O que categoriza um período? A gente começa agora a entender essas relações e a entender os nomes, né? O porquê que a gente vai falar de oração subordinadas, oração coordenada sindética, e todos esses nomes que a análise sintática nos traz, e às vezes a gente nem entende, né? O porquê desses nomes, como se dão esses nomes e o que esses nomes significam. Mas hoje a gente vai começar a trabalhar com o período. A aula eu tinha falado para o Batata que a gente ia trabalhar o período composto por subordinação, só que eu conversei com a Bia e ela ainda não tinha trabalhado o período composto por coordenação. E não tem como a gente trabalhar direto o período composto por subordinação sem antes entender o que é o período composto por coordenação e como ele se dá. Então, a minha proposta é que hoje a gente comece a olhar a análise do período composto de uma maneira mais geral, para depois a gente começar a se aprofundar nas particularidades das orações. Oração restritiva, oração adjetiva, oração conjuntiva e tudo mais, e todas essas áreas, orações subordinadas, que nos são apresentadas pela gramática. Então, agora a gente precisa entender qual que é a relação entre o período e a oração. O período e a oração, eles são a mesma coisa? A oração, ela pode ter mais de um verbo? Ou então, qual que é a relação entre o período e a oração? Já que a gente fala que a gente vai estudar a gente vai estudar a oração coordenada e a oração e a oração subordinada, né? Já que a gente vai agora começar a entender essas relações entre as coordenações e entre as orações no enunciado e nos períodos, né? Qual que é a relação entre o período e a oração? Bem, um período, ele não é a mesma coisa que uma oração. O período pode ser bem mais abrangente do que uma oração, e o período ele tem orações em sua estrutura. Porque o período é tudo aquilo que se encontra entre a letra maiúscula e o ponto final da frase, do enunciado. Ou seja, um período tem mais relação com ser uma frase do que necessariamente com ser uma oração. Mas o período ele tem algo muito interessante que o aproxima muito da ideia de oração. Para ser um período, é necessário que em sua estrutura seja apresentado um verbo. Para ser período, é necessário que seja verbo, que tenha um verbo nessa estrutura. Então, os verbos eles vão ter um papel muito importante, digam-se de passagem, no estudo do período. Por que eles vão ter um papel tão importante? Porque é a partir da análise dos verbos, do campo semântico dos verbos, que a gente vai definir o tipo de período composto com o qual nós estamos trabalhando. Só que
para a gente entender nessa relação entre as orações de um período, a gente precisa responder uma pergunta que às vezes a gente se faz. Existe a oração com mais de um verbo? Não, né, gente? Uma oração, ela é um enunciado com um verbo, que precisa ter um verbo. Se por acaso aparecer mais de um verbo em uma única oração, provavelmente a gente está falando de uma locução verbal, não necessariamente de um verbo. Às vezes a gente está falando de dois verbos que funcionam juntos, que é o caso do gerúndio. A gente olhar lá atrás, lá nas aulas de morfologia, o que é o gerúndio? Os gerúndios são aqueles verbos que não funcionam sozinhos porque eles são terminados em ando, endo, indo, ondo, undo, né? São esses verbos que normalmente se pede para não usar, né? São os verbos bem polêmicos dentro da língua portuguesa. Mas uma oração, ela não tem mais de um verbo. A oração, ela exclusivamente tem um verbo só ou uma locução verbal. Mas qual que é a relevância disso para o que a gente vai estudar? Simples. A gente precisa separar as orações do período para que a gente consiga compreender e analisar a forma como elas se relacionam no enunciado e no período. Se é uma oração subordinada ou se é uma oração coordenada, que é o que a gente vai ver a gente vai ver de forma mais geral hoje nessa aula. E numa aula a gente vai se aprofundar nas especificidades das orações coordenadas e subordinadas. Bem, existem períodos com apenas uma oração em sua estrutura. A gente falou agora que um período é tudo aquilo que vai da letra maiúscula até o ponto final. Normalmente a gente pensa no período como algo um pouco mais longo, né? Algo de umas 2 linhas, mas não necessariamente precisa ser algo mais longo. Na verdade, se recomenda que a gente construa períodos mais curtos, né? Mas um período ele pode ter apenas uma oração na sua estrutura? Sim, um período ele pode ser um período simples, ou seja, um período constituído e construído com apenas uma oração. Então, como que se daria um período simples? Olha o exemplo que eu trouxe. João foi ao mercado. Só tem um verbo, não é? Só tem o verbo foi. Então, isso significa que esse período que começa aqui com a letra maiúscula e vai até o ponto final, ele é um período simples porque não tem uma relação entre orações na sua estrutura, e sim uma única oração que vai dirigir toda a ação do enunciado. Por que dirigir a ação? Porque esse enunciado ele vai se tratar da ação de ir, não é? Já que o verbo ele sempre precede e sempre tem ligação com a ideia de ação, com a ideia de algo que acontece, com a ideia de movimento, não é? Então, o verbo ir, ou foi, né, na forma como ele está conjugado nesse enunciado, ele é aquilo que vai dirigir sozinho a ação desse enunciado. No entanto, um período também ele pode ser dirigido por 2 ou mais verbos, que é o caso do período composto. Como assim ele tem a sua ação dirigida por mais verbos? Vocês lembram daquela relação que a gente já trabalhou em outras aulas de verbo nuclear, né, verbo principal e verbos
que são auxiliares desse verbo principal. Agora é a mesma questão. A gente ainda fala disso, né, verbos que funcionam, só que, no entanto, todos esses verbos vão auxiliar na direção da ação do meu enunciado. O período composto, ele pode apresentar em sua estrutura uma relação de coordenação ou subordinação. O que é essa relação de coordenação e subordinação? Coordenação, os verbos, eles se auxiliam, é claro, de alguma forma, na construção e na direção da ação do meu período, da ação do meu enunciado, mas eles funcionam também de forma separada, né? Eles funcionam também de forma independente. Já no caso da subordinação, para um dos verbos fazer sentido, para uma das orações fazer sentido, é necessário de que ela venha acompanhada da sua oração principal. A gente viu um pouco sobre isso, sobre a relação de subordinação, a relação entre frase principal, entre eixo central do enunciado e oração subordinada, na nossa aula sobre pronome relativo. Vamos resgatar aquilo que a gente viu sobre pronome relativo, porque os pronomes relativos vão ser muito importantes agora nesse pé da análise sintática. Eu não queria passar uma lista de exercícios sem antes ensinar esses dois conteúdos, né? As orações compostas e o pronome relativo, porque são conteúdos que se relacionam de uma maneira muito bacana, muito chique de estudar. Pois bem, esses verbos que trabalham de forma junta com a relação de subordinação, eles têm muita ligação com o pronome relativo, no sentido de que é o pronome relativo aquilo que vai retomar a ideia original do enunciado, aquilo que vai retomar a ideia original do seu período composto. E é ele que vai ligar um verbo ao outro. Então, o pronome relativo desempenha um papel muito importante na construção semântica deste período. Antes, a gente viu aqui um exemplo de período simples. João foi ao mercado. Agora, eu trouxe para a gente ilustrar um exemplo de período composto, né? João foi ao mercado quando já havia fechado. Ou seja, João chegou no mercado e o mercado estava fechado. Bem, João foi ao mercado quando já havia fechado. Esse período como um todo, ele vai apresentar dois verbos que estão destacados aqui abaixo, o verbo ir e o verbo haver, não é? E estes verbos, eles se relacionam de alguma maneira. Este é um período composto porque tem duas orações. João foi ao mercado, primeira oração, quando já havia fechado, segunda oração, olha o verbo trazendo e dirigindo toda a ação dessa oração. E abaixo, uma pergunta. Estas orações, as orações deste período, elas são
coordenadas ou subordinadas? Existe uma dependência de sentido da segunda oração em relação à oração principal? O que vocês acham? A gente pode mandar por chat ou ligar o microfone. Prefiro que ligue o microfone, por favor. Se não der, também acontece. Ah, tá. Vou então repetir a pergunta. Vamos olhar para este período aqui. Ele é um período composto por dois verbos. Vocês acham que ele é um período composto por coordenação ou por subordinação? Em que sentido? Existe uma relação de subordinação entre a segunda oração e a oração principal? Ou não? São orações que funcionam bem sozinhas quando a gente separar uma da outra. Vai ter prejuízo semântico ou não? Vocês acham que é um período composto por subordinação ou por coordenação? Deu para entender agora? Por coordenação, vocês acham que são duas orações que, quando a gente separa, elas funcionam sozinhas? João foi ao mercado, uma oração. Quando já havia fechado, outra oração. Esse quando já havia fechado faz sentido sozinho? Precisa analisar bem isso. Se a gente parar para ver, pessoal, não faz, né? Ó, o pronome relativo aqui, que vai retomar a ideia da primeira oração, que vai retomar a ideia da primeira ocorrência verbal, né? Quando já havia fechado. Se a gente separa isso, e eu te apresento esse enunciado, quando já havia fechado, você vai olhar para mim e perguntar o que já havia fechado, né? O que já havia fechado quando você, sei lá, quando já havia fechado sozinho, não faz sentido. Então, a gente analisa que essa oração, ela está semanticamente, ou seja, ela tem seu sentido dependente da primeira oração, do primeiro verbo. Se eu simplesmente jogar quando já havia fechado, eu preciso entender o que já havia fechado para mim conseguir compreender, né, esse verbo, essa locução verbal que se apresenta no final da minha oração. Então, ela não é uma oração composta por coordenação, e sim ela é uma oração composta por subordinação. Existe uma relação de subordinação entre uma oração e outra. Bem, período composto por coordenação. A palavra coordenação, ela é uma palavra um pouco complicada. Por que ela é uma palavra um pouco complicada? Quando a gente pensa em coisas coordenadas, a gente pensa em coisas que trabalham juntas, né? Então a gente vai pensar numa coisa que necessita da outra para trabalhar. Já pensar muito na palavra sincronia, coisas sincronizadas. Mas não necessariamente as coisas estarem coordenadas significam que elas são dependentes umas das outras para fazer sentido. Então, olha bem para a palavra coordenada,
Vamos lembrar o que que ela lembra, vamos pensar no que ela lembra, né? Nos seus, esqueci, mas são palavras iguais. Enfim, mas as suas palavras que remetem à ideia de coordenação, nos seus sinônimos, vamos olhar para os seus sinônimos e vamos pegar a palavra sincronização. Então, coisas sincronizadas. Aí vamos pensar agora no que a gente lembra por sincronizado. Por exemplo, sei lá, nado sincronizado. Para o nado sincronizado acontecer, as bailarinas, elas não. As bailarinas ou as nadadoras, no caso, elas não dependem umas das outras para criar a sua performance, né? Elas dançam de forma independente, só que de forma igual. Elas dançam no mesmo tempo, com os mesmos movimentos, com a mesma música, com as mesmas roupas. Então elas estão trabalhando juntas, só que de forma independente. A coordenação ela tem essa ideia. São duas orações que trabalham juntas, porém elas trabalham de forma independente. E como é que a gente pode analisar e ter a certeza de que é uma oração coordenada e não uma oração subordinada? Vamos olhar para o nosso exemplo e vamos destrinchar bem este período. Pela manhã, penteei os cabelos com pressa e fui ligeira para a escola. Vamos olhar agora para os nossos verbos. Penteei e fui, né? Aí a gente já tem aí dois verbos, tá? O que vai separar uma oração da outra? Aqui nesse caso. Novamente é o verbo. O verbo ele não está no meio da oração, como na oração, na último exemplo que a gente trabalhou. Então, aqui a gente tem uma oração e aqui a gente tem outra oração. O que liga uma oração à outra? Aqui, ó, o pronome relativo aparecendo de novo. O pronome relativo e. Vamos até grifar ele. Na aula de pronome relativo, a gente viu que o pronome relativo e, ele não tem a ideia de retomada, e sim a ideia de ligação. Ele vai ligar uma oração à outra, mas sem necessariamente retomar o sentido anterior. Então, se ele liga uma oração à outra, a gente não tem uma oração que seja subordinada à outra. Então, vamos separar essas orações para a gente ver bem isso funcionando. Porque coloquei Cássia aqui, eu não sei. A gente pode apagar para não confundir vocês. Mas vamos lá. Penteei os cabelos com pressa. Uma oração. Fui ligeira à escola, para a escola. Houve perca de sentido? Não houve, né? O penteio os cabelos com pressa, a gente já consegue imaginar o sentido dessa oração, uma pessoa penteando o cabelo rápido. Fui ligeira para a escola. Também a gente pensa numa pessoa indo rápido para a escola. Só que a gente não fica aquela dúvida, né? Não fica aquela dúvida do fui ligeira para a escola, mas quem? Não. Não fica essa dúvida. O verbo conjugado na primeira pessoa já também traz essa noção de autorresposta do enunciado, né? Então a gente já tem nele o sujeito da oração, que é o eu. Então são orações que funcionam de maneira independente nesse período composto, mas no entanto estão
trabalhando juntas na construção de um enunciado completo. E estão ligadas pelo pronome relativo e. Aqui, ó. Pronome relativo aparecendo aqui, já novamente sendo muito importante para a análise sintática do nosso período. Então, essas orações elas estão coordenadas. Por que elas estão coordenadas? Elas estão trabalhando juntas, porém elas não precisam uma da outra para fazer sentido. Elas se fundem para dar sentido ao total do nosso período, não é mesmo? Então, essa é a relação de coordenação. É uma oração que, quando a gente separa uma da outra, a gente não tem prejuízo semântico. Lembrando, o que é semântica? Semântica é os sentidos dos enunciados, o sentido das palavras e tudo mais. Algo muito importante para a gente trabalhar. Pois bem, já o mesmo não vai acontecer neste segundo exemplo, que é o período composto por subordinação. Por que que o mesmo aqui já não vai se repetir? Se ele é um período composto por subordinação, a gente tem a ideia de uma oração subordinada à outra, ou seja, a oração subordinada precisando da oração principal para que ela faça algum sentido. Ela não tem sentido sozinho, mas ao mesmo tempo ela vai modificar o sentido da oração principal. A gente não vai se ater a essas relações, a gente só vai comentar, né, essas relações entre as orações subordinadas e os seus tipos de oração subordinada, mas a gente vai trabalhar isso com profundidade em uma próxima aula. Hoje a gente somente vai ver como elas funcionam, né? Como funciona uma oração subordinada. As orações do período composto por subordinação apresentam dependência semântica da oração subordinada pela oração principal. Isso significa que a oração subordinada não faz sentido sozinha. Ela somente é um apêndice da oração principal. Como assim ela é um apêndice da oração principal? Ela está ali, né, junto com a oração principal, ela desenvolve a ideia da oração principal, mas ela tem uma certa importância para a oração principal ainda, né? Porque até a gente lembrar o que o apêndice faz no nosso corpo, né? Ele é um órgão muito importante, por exemplo, para a digestão. Então, o apêndice não é tão inútil assim como a gente acha. Enfim, vamos olhar agora o nosso exemplo de período composto por subordinação. Não fui à escola porque estava doente. Vamos olhar para todos os elementos deste período composto. Não fui à escola porque estava doente. Os verbos fui e estava. E aqui o danado do pronome relativo. Vamos mudar a letra, vamos mudar a cor, né? Já que a gente fez em amarelo no outro exemplo. Vamos olhar para esse pronome relativo. Por quê? E a relação que ele traz no período. Quais são as nossas duas orações? Não fui à escola porque estava doente. O que este porquê faz dentro
deste período. Ele retoma a ideia da primeira oração, né? Não fez escola porque estava doente. Vamos abrir um novo slide aqui para a gente analisar isso com calma aqui, ó. Lousa digital. Aqui. Vamos dar um Ctrl C aqui. Não fui à escola porque estava doente. Vamos separar essas orações. Não fui à escola porque estava doente. Separamos aqui. Se a gente olhar para a primeira oração, ela, separada da oração subordinada, ela não tem prejuízo, ela não teve prejuízo semântico, né? Porque se eu olhar para você e falar, não fui à escola, você vai entender, né? Você vai entender o que eu quis dizer. Quis dizer que eu não fui à escola. Eu fiquei em casa, eu fui para outro lugar, eu fiz outra coisa hoje. Então, não fui à escola. Ela faz sentido sozinha. Quando você separa ela do porquê estava doente, você consegue ainda compreender o sentido dessa oração. Algumas coisas que a gente pode olhar para essa oração é o próprio verbo conjugado na primeira pessoa, que já é muito suficiente, né? Já mostra ali, mesmo com o sujeito oculto, quem que é o sujeito dessa oração. Agora, por que estava doente? Se a gente simplesmente olha para essa oração. Por que estava doente? Fica aquela dúvida na cabeça de quem estava doente, né? Por que que você me falou que alguém estava doente? O estava, ele pode vir para a primeira pessoa, tanto para a primeira pessoa como para a terceira. Então, ele é um verbo ambíguo, né? Ele é um verbo do pessoal. Então, existe ainda essa confusão na nossa cabeça do porquê desse enunciado, né? O porquê que você, por exemplo, me falou isso? Por que estava doente? Qual que é o sentido do que você me falou? Não tem sentido, né? Então é uma oração que não funciona sozinha. Ou seja, ela teve prejuízo semântico. Ó, olha ela não funcionando sozinha. Só que aí, vamos olhar a questão do porquê. Qual que é a relação do porquê neste período? O porquê, ele traz essa ideia de explicação de alguma coisa, né? Ele explica algo. Então, qual que é a função da nossa oração subordinada neste período composto? É explicar a oração principal, né? Trazer essa noção de explicação para a oração principal, que por mais que funcione sozinha, vai ser desenvolvida pela nossa oração subordinada. Então, a gente já sabe que é um período composto por subordinação e a oração subordinada, ela é uma oração
explicativa. Por que explicativa? Porque é uma oração subordinada que vai explicar um pouco o sentido da nossa oração principal, né? Há uma relação aí de explicação das orações. A oração principal ela pode sim funcionar sozinha, mas, no entanto, ela tem ali o seu apêndice explicando o seu sentido. Mas existem outros tipos de orações subordinadas. Existe a oração subordinada restritiva, existe a oração subordinada aditiva, a adjetiva, e isso a gente vê na próxima aula. Mas também existem os períodos compostos por coordenação e por subordinação. Como assim? Às vezes, um período ele não é composto por uma oração só, né? Ele pode ser composto por mais de uma oração. Ou seja, é um período que apresenta em sua estrutura 3 verbos. Então, a gente vai precisar analisar os 3 verbos, ou as 3 locuções verbais, ou os 2 verbos e a locução verbal, para que a gente entenda, ou para que a gente consiga analisar essa oração sintaticamente. Então, vamos olhar agora para a primeira oração. Fui à escola e busquei a minha irmã, que estava esperando. Vamos destrinchar estas orações. Primeira oração, fui à escola e busquei minha irmã. Segundo, fui à escola. Segunda oração, busquei minha irmã. Terceira oração, estava esperando. Quais são as orações coordenadas deste período? Fui à escola, porque faz sentido sozinho. Busquei minha irmã, porque também vai fazer sentido sozinho, sozinha. Estava esperando, essa locução verbal que aparece ali como uma oração subordinada. Estava esperando. Faz sentido sozinho? Não faz, né? Ela não faz sentido sozinha. Se olhar para você e falar estava esperando, vai ficar aquela coisa na cabeça. O que você me falou, né? Então, vamos destrinchar bem este período aqui. Vamos aqui, dar o nosso Ctrl+C. Porque tem o toque, então, com isso de slide. Então, vamos escrever aqui a nossa lousa digital. E vamos destrinchar esse período todinho. Fui à escola, primeira oração. Busquei minha irmã, segunda oração. Estava esperando, terceira oração. Vamos agora rascunhar, e destacar os nossos pronomes relativos ou os nossos pronomes anafóricos. Isso a gente vai falar uma outra hora também, o que é essa relação anafórica, vocês vão ver bastante em redação isso. Fui à escola e busquei minha irmã. Lembra do pronome relativo e, que eu tinha falado para vocês que ele não tem uma ligação de retomada, e sim de ligação entre duas orações? Olha ele aqui ligando a segunda oração à primeira oração. O busquei e o fui, interagindo e ligados pelo pronome relativo e. Agora, o que estava esperando? Olha esse pronome que. Ele é mais explicativo, não é? Ele é um pronome explicativo. Ele vai explicar o termo dessa oração. O que? Por exemplo, este é o João que me deu esta caneca.
Então, eu estou explicando, né, quem que é o João, por exemplo. E aqui eu estou explicando, né, busquei a minha irmã que estava esperando. Estou explicando por que eu busquei a minha irmã. Então, vamos dar os nome aos bois aqui, né? Aqui a gente tem um período. Eita, vou colocar em branco. Tá. Padrão. Não. Agora vai. Não foi. Bem, sei que estou fazendo aqui de errado, mas eu quero esse negócio em branco. Período composto. Então, esse negócio de branco, porque não aguento. Período composto por coordenação e subordinação, né? Porque existem duas orações coordenadas e existe uma oração subordinada do nosso período composto. Mas qual é o tipo, né, dessa oração subordinada? Com uma oração subordinada explicativa. Por que explicativa? Porque ela está explicando o sentido da oração principal. Ela está explicando o sentido da oração a qual ela está subordinada. Bem, por agora é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pontuação? Eu não tinha visto o chat. Ah, sim. Alguém tem alguma dúvida para perguntar antes de eu liberar vocês para a aula do outro professor? Não? Giovanni, tem alguma dúvida, alguma pontuação? Não, já era, foi uma aula mais curta mesmo. Então, é isso, né? Até a próxima aula. Até a nossa próxima aula. Vocês ficam com um tempinho livre para dar uma descansada, para dar uma esvaziada na mente. E a gente se vê no nosso próximo encontro para a gente trabalhar as orações as orações subordinadas, beleza? Então é isso. Beleza, João. Posso desligar a gravação? Pode desligar sim. Tá bom então, João. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado a vocês e tchau, tchau. Tchau.